Opa! E aí, beleza? Cronos aqui. Pessoal, vou passar para vocês aqui um checklist do operacional. Esses vídeos que eu passei aí, que vocês estão maratonando aí, eles praticamente explicam, vamos dizer assim, o grosso de tudo. Isso aí, essas aulas que foram postadas aí, topos e fundos, zonas de valor, como eu venho falando, e todos os demais gatilhos, os tipos de gatilho, quando é um rompimento falso, de um topo ou de um fundo, praticamente aí está contido todo o suprassumo do conhecimento. Ademais, algumas nuances, alguns detalhes, alguns bizus bem pequenininhos, coisinha de detalhes bem pequenininhos, que lógico, vão fazer a diferença, porém, dentro desse conhecimento que já está aí até agora, se você tiver bem estruturado dentro de você esse conhecimento, o que te falta é um checklist. Então eu vim aqui para passar um checklist do operacional de coisas que você precisa identificar na hora, antes do mercado abrir ou durante o estudo, depois que o mercado fecha, você já deixa as zonas marcadas, o que você fica aguardando para outro dia, entendeu? As expectativas e tudo mais. Então tá, eu vou pegar aqui, ó, se vocês quiserem anotar, o checklistzinho é bem simples. Eu dividi ele em cinco itens aqui. Qual que é o primeiro item? O primeiro item é identificar a tendência principal, a tendência primária. Aí para isso você precisa tirar o zoom do gráfico. Então você tirando o zoom do gráfico, você já vê aqui que o mercado está numa tendência de baixa. Certo? Ó, o mercado está numa tendência de baixa. Cada fundo desse se torna um fundo relevante e aliás, cada topo desse se torna um topo relevante assim que seu fundo é rompido. Então tinha esse movimento aqui, né? Quando desceu, o mercado acabou vindo até aqui, nesse topo relevante, não rompe, e veio até aqui. Então o desenho certinho é você pegar desse topo a esse fundo, desse topo a esse fundo, desse topo até esse fundo. Temos aqui agora esse topo, e esse fundo aqui, ó, dele foi rompido. Aqui, beleza? Vamos lá dar uma olhada. Ó. Tinha esse fundo aqui, ó, que antecedia esse topo. E o rompimento precisa ter candles continuando além do candle gatilho. Tá aí. Do candle stop. Candle stop e nasceu outros candles. Perfeito? Tudo bem. O que acontece? O mercado deixou esse topo que era relevante nessa tendência secundária e esse topo aqui de referência. O mercado veio, tipo, ele rompeu esse topo de referência aqui, ó, que depois ele se tornou de relevância para a tendência secundária. Para a tendência secundária, esse aqui era um topinho relevante, porém para a primária é esse aqui, entendeu? Quando o mercado chegou aqui, esse aqui era o topinho que precisava se tornar de relevância quando rompesse seu fundo. Então rompeu o fundo, esse aqui se torna de relevância na tendência primária. Então a tendência primária, estamos em tendência de baixa, porque o topo relevante não foi rompido ainda da tendência primária. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então estamos em tendência de baixa? Tendência de baixa. Vamos fazer as marcações? Vamos. Esse topo aqui é o topo relevante da tendência primária, da principal tendência. E aí em sequência você vem marcando todos os topos da tendência secundária, porque eles se tornam alvos. Beleza? Então, por exemplo, o que você tem aqui? Ó? Poderia colocar essas duas linhas para amanhã. Esse fundo aqui já mostrei que foi rompido. Então, ele rompendo aqui, o seu primeiro alvo é aqui. Ele rompendo isso aqui, ele rompendo isso aqui, não significa que o seu primeiro alvo seja aqui. Não significa. O seu primeiro alvo pode ser esse próprio topo aqui. Beleza? A vantagem de quando acontece um rompimento é que o seu primeiro alvo, querendo ou não, é o topo que o mercado deixou. Então ele deixou esse topo aqui, rompeu esse topo aqui, então ele pode vir se desenhar e ele não pode romper esse fundo. Então ele pode lá de cima vir aqui embaixo e aqui ele quebrar a estrutura para te dar uma possibilidade de compra. Você tem a compra? Tem. Como ele rompe uma LTA aqui nessa situação, se ele romper uma LTA nessa situação, a sua expectativa é de um topo mais baixo. Mas você tem essa compra? Você tem essa compra, desde que o mercado quebre a estrutura sem romper esse fundo que ficou aqui atrás. Perfeito? Então tá. Checklist. Anotem aí.
Primeiro, identificar a tendência principal. Tira o zoom do gráfico e procura olhar os topos relevantes da tendência maior. Se quiser colocar num tempo gráfico maior, você pode colocar no tempo gráfico aí de 60 minutos, por exemplo. Se tiver difícil de ver no 1 minuto, nos 60 minutos você vai ver um pouco mais de clareza. O mercado veio aqui, daqui ele veio aqui embaixo. No 1 minuto você veria que teve um rompimento aqui, então eu posso acreditar em vendas ainda. Você percebe que o mercado está nas tendências de baixo. Se quiser colocar no diário, para ver no diário, você pode colocar no diário também. Ó, o mercado está caindo no diário, beleza? Rompeu lá, está caindo, está vindo nessa região de gatilho aqui. Então, identificado a tendência, o que você faz? Identificar topos e fundos relevantes e de referência. Topos e fundos relevantes e de referência. Relevante da tendência primária e os de referência. Entendeu? Tendência secundária, em comparação à tendência primária, poderia dizer assim, ó, em relação à tendência primária, esses topos são apenas referência. Beleza? Para a tendência secundária, o referência vai ser o último topo e o anterior relevante para a tendência secundária, entendeu? Para a tendência primária, esses topos da tendência secundária são apenas de referência, assim como os topos da tendência terciária para a tendência secundária, eles são todos referências, beleza? Mas entre eles existe também relevância e referência, entre eles. Porém, quando você segue movimentos maiores, de acordo com a tendência que você vai operar, ele vai te proporcionar topos diferentes, né, em questão de visão, do que o da tendência secundária. Então, para a tendência primária, nós temos aqui, ó, esse topo. Entendeu? Se ele rompe esse topo, provavelmente ele pode vir buscar esse, beleza? Operando na tendência primária. Vamos supor, ele rompeu aqui, ó, provavelmente ele vem buscar esse. Assim como se ele rompe esse fundo, ele vem buscar esse próximo fundo. Ou algum fundo anterior que tem aqui, ó, como esse aqui é um fundo, entendeu? Se aproximar ali, vocês vão ver que tem um fundo. Tá aí, ó. Esse fundo. Quando rompe esse topo, rompeu aqui, então você tem esse fundo. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o checklist. Identificar a tendência principal, gráfico sem zoom, identificar topos e fundos relevantes de referência. Como está a tendência do dia, o que o preço está fazendo, se ele está fazendo um pullback, se ele está consolidado. Que nem nesse caso aqui, ó. Se você tivesse pego ele descendo aqui, você diria, ele está fazendo um pullback nesse momento aqui, ele está descendo, eu sei que rompeu um pouquinho esse topinho, posso ter uma compra aqui, entendeu? Essa compra, ela vai, enquanto segurar aqui na onda dessa LTA, beleza? Aí você já vai tendo aqui esses fundos de referência dessa tendência menor. Então você vai acompanhando isso. O que o preço está fazendo? Ele está, tipo, para segunda-feira. Está consolidado aqui dentro. Posso dizer que ele está consolidado. Então ele precisa romper para um lado para sair dessa consolidação. Beleza? Identificar a amplitude do movimento. Essa parte de amplitude, se você tiver dificuldade de identificar aqui dentro, usa os quadrantes. Por exemplo, se o mercado me deu essa pernada aqui, ó, usa o quadrante ou a Fibonacci. Então eu venho com essa proporção aqui, ó, e sei que se o mercado romper isso aqui para cima, ele vai tentar replicar essa perna aqui, ó, para cá. Repara que eu vou mostrar. Vou mostrar sem quadrante primeiro para vocês entenderem a amplitude. Então o mercado está aqui, ó. Se ele romper aqui, esse pullback você pode esperar nessa amplitude aqui, ó. Beleza? Toda essa amplitude aqui para o mercado voltar, essa amplitude toda, então você fala, bom, agora podemos aguardar aqui o candle gatilho. Você já tem que estar com isso na mente. Se ele romper para cima, é como você vai fazer. Tá aqui, ó. O mercado subiu, 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 chegou aqui, você vai aguardar um pullback até aqui. Beleza? Se aconteceu o pullback, beleza, respeitou a linha de tendência. Perfeito. Se o mercado não respeitar isso aqui, ele pode vir até aqui, que mesmo assim essa tendência aqui pode continuar, ele pode chegar aqui e explodir para cima. Você precisa da quebra de estrutura, sempre. Porém, como o mercado está numa tendência de baixa, aqui, conforme ele for quebrando essa tendênciazinha menor, você já pode operar a favor dessa tendência maior. Então chegou aqui em cima, aqui, ó, ele fez isso aqui e quebrou um fundo. Nessa volta, você pode vender? Pode. Beleza? Pode vender. Sempre
tendo como alvo os fundos. Beleza? Numa subida, os alvos se tornam, os fundos se tornam alvos. Aliás, perdão. Numa subida, os fundos se tornam fundos relevantes ou de referência. E os alvos são seu topo, conforme vai rompendo para cima. Rompeu para baixo, se torna, porque nem aqui está a tendência de baixa. Então, o que o fundo aqui é? É alvo. Beleza? É alvo. Sempre que ele voltar e continuar rompendo o fundo é alvo. E o topo? O topo são referências. Estrutura de baixa, o topo se torna referência. Ou seja, você vai posicionar uma compra quando o mercado romper essas referências. Enquanto o mercado não estiver rompendo referência e estiver rompendo o fundo, você vai pensar nas vendas. Beleza? Se ele fizer o contrário, o que acontece? O fundo aqui se torna referência e o topo se torna alvo. O fundo se torna referência e o topo se torna alvo. O topo aqui se torna alvo. Primeiro aqui, se ele romper, depois quando voltar aqui vai se tornar o alvo. Beleza? Macetezinho para vocês, guardem isso. Voltando para o operacional, identificar a amplitude. Mostrei para vocês aqui como identificar a amplitude, mas tem aí nas aulas aí. Caso o preço esteja em pullback, identificar onde será a operação. Por exemplo, se ele está fazendo aqui ele está fazendo um pullback, pode-se dizer, porque a tendência maior não foi rompida. Então vamos supor que ele vem aqui, ele está fazendo um pullback. Eu tenho essa linha de LTB de continuidade que está vindo lá de cima. Caso ele venha aqui e rompa essa linha, o que você vai ter? Uma expectativa de um topo mais baixo. Esse topo vai ser mais baixo. Deu o gatilho aqui, ó, venda. Expectativa até o fundo. Beleza? Obrigação do preço após quebrar uma estrutura dessa, tendo rompido o mercado aqui atrás. Ó. Ele rompeu esse fundo, então ele tem tipo obrigação, não que ele vai fazer, né? Mas é essa obrigação dentro do que normalmente, comumente o mercado vai fazer. Caso esteja em pullback, identificar onde será a operação. Aí que vem, ó, anotem isso. No caso de compras, teste do topo rompido, o toque, no caso aqui, LTA, estou mostrando a LTB aqui, mas é para venda, né? Então compras, teste do topo rompido, LTA, nas zonas de compra, as zonas já expliquei para vocês, são zonas de compra, um fundo duplo ou a quebra da microestrutura, ela pode acontecer em qualquer lugar do gráfico. Aconteceu aqui, quando voltar você tem uma compra aqui, beleza? Então, e vendas, é o contrário. Tá aqui, ó. Teste do fundo rompido. Esse aqui não é o fundo rompido, então ele pode vir aqui testar esse fundo. É um lugar. LTB. Ele pode vir até LTB também. Beleza? E aqui quebrar. E vir. Zonas de venda. Aqui é zona de venda. E aqui em cima também zona de venda. Ou seja, o mercado pode subir até lá e chegar nessa zona aqui e você poder vender. Assim que ele quebrar a estrutura. Topo duplo. Aí não precisa nem dizer muito, né? Topo duplo ou quebra de micro tendência. Então vendas, o mercado está aqui, ó. Ele subiu aqui, ó, topo duplo. Você pode vender? Pode. Rompeu LTA ou LTB. Rompeu LTB e veio aqui no topo e me deu um topo duplo. Expectativa de um fundo mais alto. Você tem o trade? Tem, mas a expectativa de um fundo mais alto, beleza? Então era isso, gente. Escrevam isso aqui, ó. Botem aí pra você, bota essa plaquinha na frente do computador, entendeu? Bota isso em prática aí que vocês vão ter sucesso aí nos trades de cada dia de vocês, beleza, gente? Um bom final de semana aí, ó. Fiquem com Deus.